Como nós temos aí a Michele me alertando, estou gravando a nossa aula. Beleza. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu sobre o circuito divisor de tensão, né? O circuito divisor de tensão, também chamado aí na física de circuito em série. Nós vamos ver agora por que ele é chamado de circuito em série. As principais propriedades de um circuito divisor de tensão são essas que nós abordamos aqui na aula passada, né, da semana passada. Ou seja, o circuito divisor de tensão é aquele que só tem um caminho para a corrente passar. E, de fato, é mesmo, né? Se a gente olhar aqui esse circuito, veja só, qual que é o caminho que a corrente tem para passar por ele? Nós temos que a corrente tem que sair da bateria, né, e circular pelo meu circuito. Mas veja, só tem uma opção. Ao sair da bateria, a gente tem a corrente passando pelo resistor R1, passando pelo resistor R2, passando pelo resistor R3, retornando à bateria. Saindo da bateria R1, R2, R3, bateria R1, R2, R3, bateria R1, R2, R3, baterias. Ou seja, a corrente sempre passa pelo mesmo caminho. Quando um circuito oferece um caminho só para a corrente passar, ele é um circuito divisor de tensão. Agora, por que eu estou fazendo aqui, né, a análise do meu circuito, considerando esse sentido para a corrente elétrica? Bom, nas aulas anteriores, nós falamos, né, sobre o sentido da corrente elétrica. Quando a gente analisa um circuito, a gente precisa conhecer o sentido que a corrente elétrica circula por esse circuito, ok? Então, nós vimos que existem dois sentidos. Vamos complicá-los aqui, né? Você tem, na verdade, quando a gente tem uma bateria e cria um circuito com ela, vale lembrar que um circuito é o caminho por onde a corrente pode circular, tá ok? Então, veja, se você tem uma bateria, a gente tem que lembrar que essa bateria tem polos positivo e negativo. Na vida real, na verdade, ou seja, quando eu estou considerando a verdade, a corrente elétrica sai do negativo da bateria, circula pelo circuito e retorna pelo positivo da bateria. Esse sentido é a verdade. A gente chama esse sentido de sentido real. Existe um ditado muito bacana que eu gosto e levo ao pé da letra em eletrônica. Conhecereis a verdade e ela vos encravará. Quando nós analisamos um circuito eletrônico, a gente ignora a verdade. A gente ignora o sentido real da corrente elétrica. Ou seja, a gente larga isso aqui para lá. E aí passamos ao certo. A gente chama de sentido convencional, sentido que foi adotado para analisar o circuito. Nesse sentido, a corrente sempre sai pelo polo positivo e retorna pelo polo negativo. Esse sentido, ele é mentira, ele não é real. Ele é o sentido convencional. É sempre ele que a gente utiliza para fazer a análise de um circuito elétrico. Então, nesse circuito, a gente considera como se as cargas fizessem esse movimento. Mas, na verdade, não é isso. A verdade é aquela que nós ignoramos. Os elétrons, cargas negativas, saem do polo negativo porque é onde existe sobra de elétron. Circulam pelo circuito e retornam pelo positivo, onde existe falta de elétron. Tá ok? Essa é a verdade. Isso é a verdade. Mas na hora de analisar o circuito, você vai considerar o contrário. Se alguém um dia te perguntar, e aí? Carga elétrica move num circuito, que é a corrente elétrica. Qual que é o sentido das cargas? Do negativo para o positivo. Essa é a verdade. Mas nós consideramos do positivo para o negativo. É o convencional. Beleza?
Bom, então como que nós vamos analisar o divisor de tensão? Vamos direto para ele, que hoje é divisor de corrente, não é o divisor de tensão. Então, o divisor de tensão, acrescentando mais essa propriedade, né? Ou funciona todo mundo ou não funciona nada. Por isso que ele também é chamado de circuito em série, ok? Nós vamos analisar o divisor de tensão da seguinte forma. Relembrando a aula passada. Vamos para a matemática da coisa. Como que se analisa o divisor de tensão? Eu fiz isso na aula passada e vou fazer hoje de novo. Né? Primeiro, o primeiro passo é você pegar o seu circuito divisor de tensão, que é formado por vários resistores, e reduzir esse circuito a um único resistor. Então, nós vamos pegar o nosso circuito, que tem 3 resistores, e vamos transformar esses 3 resistores em só um. Tá? Esse um é o que nós estamos chamando de resistor equivalente. Tá ok? Como que a gente calcula o resistor equivalente? Você pega os resistores do circuito e soma 10R mais 60R mais 30R. Então, nós vamos ter aqui um resistor equivalente de 100 ohms. Atenção, o resistor equivalente, quando a gente está falando de circuito divisor de tensão ou circuito série, ele às vezes é chamado de resistência total, tá ok? Então, resistor equivalente e resistência total no circuito em série ou circuito divisor de tensão é a mesma coisa, tá bem? Bom, já que eu reduzi o meu circuito a um resistor só, que tem uma resistência elétrica de 100 ohm, nós vamos fazer a seguinte molecagem. O segundo passo é a gente aplicar nesse circuito a equação que a gente tirou da lei de Ohm e determinar qual que é a corrente que circula no meu circuito simplificado. Como V é igual a RI, para 30 volts e uma resistência de 100 ohms, nós teremos uma corrente. É lógico que essa corrente vai ser 30 volts por 100 ohms. Por enquanto, eu estou revisando a aula passada. Então, 3 por 10 me dá uma corrente de 0,3 ampere. Mais uma vez, 0,3 ampere. Ó, deixa eu fazer devagar aqui. Ó. 0,3 ampere é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1 ampere, que é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 2 ampere, que é a mesma coisa que 300 vezes 10 a menos 3 ampere. Quando eu tenho uma potência de 10 a menos 3, eu tenho um multiplicador que a gente chama de mili. Então, uma corrente de 0,3 ampere é a mesma coisa que uma corrente de 300 miliamperes. Reafirmo para todo mundo aí que está atento que se você der o valor da corrente nesse jeito ou desse jeito, se você expressar em qualquer um desses dois jeitos, está correto, ninguém vai brigar com você. Mas eu chamo atenção, se for uma questão de múltipla escolha, eu vou pôr a corrente assim, ó, para te forçar a fazer isso, ok? Para você acostumar com essa nomenclatura e com esse padrão de representação que a gente utiliza na eletrônica. Muito bem. Então, uma vez encontrada a corrente que circula no circuito reduzido, eu tenho que pensar que o circuito reduzido, na verdade, é o circuitão, ok? Então, o que acontece no circuito reduzido vai acontecer no circuitão. Consequentemente, nós vamos ter que esse circuitão real aqui, ó, ele vai estar sendo percorrido por uma corrente que vale 0,3 ampere, ok? Essa é a corrente que flui, então, pelo meu circuito. Deixa eu furtar ele aqui de novo, né? Porque eu vou precisar dele. Então, veja só, passando para essa outra página aqui, nós vamos continuar a análise desse circuito, que ela é a mais complexa. Então, o que a gente vai fazer? Bom, já que por esse circuito vai passar uma corrente de 0,3 ampere, eu preciso lembrar que no circuito divisor de tensão, a corrente que circula por todo mundo, ela é a mesma. Se ela é a mesma, significa que no meu circuito, todos os resistores vão estar sendo percorridos pela corrente de 0,3 ampere.
Destravou aí? Oi, o Igor disse que travou. Está destravado? Beleza. Posso continuar? Ah, tá, beleza. Então vamos lá. Galera, então o que a gente vai fazer? No R1 vai estar passando uma corrente de 0,3 ampere. No R2, uma corrente de 0,3 ampere. No R3, uma corrente de 0,3 ampere. Na bateria, uma corrente de 0,3 ampere. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a equação do circuito e vamos determinar a tensão em cada um desses resistores. Por quê? Eu sei que o meu circuito é uma bateria de 30 volts, mas essa bateria, a tensão dessa bateria vai ser dividida pelo circuito. Então, quanto que cada resistor vai ter? Né? Nós vamos determinar isso aqui. Como que eu determino? A tensão no resistor 1, ela é o valor do resistor 1 vezes a corrente nele. No caso, essa tensão será o valor do resistor, que é de 10 ohms, a corrente, que é de 0,3 ampere. Então, eu tiro daqui que a tensão no resistor 1 irá valer 10 vezes 0,3, me dá uma tensão de 3 volts. Então, reparem, dos 30 volts da bateria, 3 volts estão aplicados nesse primeiro resistor aqui, ó. A gente diz na linguagem de eletrônica que está havendo uma queda de tensão de 3 volts no resistor R1. O que significa isso? Eu vou pensar na bateria. Vamos pensar na bateria como se fosse dinheiro. Eu tenho aqui 30 reais. Eu vou sair com 30 reais, vou sair com 30 reais. Quando chega no resistor de 10 ohms, eu gasto 3 reais. Então, não tem 30 reais mais. Eu vou ter quanto? Eu vou ter 27 reais. Então, é isso. Eu vou sair aqui. A bateria tem 30 volts. Passou pelo resistor R1, 3 ficou lá. Então, a voltagem total, ela perdeu 3 volts. Caiu em 3 volts. Então, vai sobrar para esses dois aqui 27 volts. Vamos ver qual que é a tensão que chega no que vai estar aplicada ao resistor R2. O resistor R2, V2 é igual a I2 vezes R2. O resistor R2 é de 60 ohms, multiplicado por 0,3 ampere, 3 vezes 6, 18. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma tensão de 18 volts. Então, a gente fala que está acontecendo uma queda de tensão de 18 volts no resistor R2. Então, veja, eu tinha 30, passei no resistor R1, ficou 3. Sobrou 27 volts. Aí eu vou chegar aqui no resistor de 60, vão ficar mais 18 volts. Então, vai ter uma queda de 18 volts. Vai sobrar para o resistor R3 quanto? Nós vamos ter para o resistor R3 9 volts. Então, essa vai ser a tensão no resistor R3. Mas nós vamos calcular ela também, né? A tensão no resistor R3 é o R3 e 3. Só para mim provar para vocês que vai ser 9 volts. Vai ter que ser 9 volts. O R3 é de 30 ohms, multiplicado por 0,3 ampere. Nós teremos, então, como já havia dito, uma tensão de 9 volts. Então, vocês perceberam? O divisor de tensão pega a tensão da bateria e divide pelos resistores, proporcional à resistência. O resistor maior fica com a voltagem maior, o resistor menor fica com a voltagem menor. Então, nós temos aqui, ó, 3 volts, 9 volts, 18 volts. Se você somar essas tensões, 9 mais 3, 12, mais 18, 30. A soma dessas tensões tem que dar, lógico, a tensão da bateria. Ok? Então, analisar um circuito é determinar a tensão em cada componente, a corrente em cada componente e a potência em cada componente. Então, por exemplo, no caso aqui, a potência do resistor 1, V1 e 1, vai ser 3 volts, 0,3 ampere. Então, nós teremos aqui uma potência no resistor 1, que vai ser 3 vezes 3, 9, né? Me dá 0,9 watt. Essa é a potência dissipada pelo resistor 1.
No resistor 2, a potência é o V2 e 2. Então, nós teremos 18 volts vezes a corrente de 0,3 amperes. Isso aqui me dá uma potência, né, no resistor 2, e essa potência, 3 vezes 8, 24, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Né? Então, nós teremos aqui um total de 5,4 watts. Essa é a potência dissipada no resistor 2. E no resistor 3, nós teremos, então, uma potência V3 e 3, que será de 9 volts vezes 0,3 amperes. Isso vai me dar uma potência de 2,7 watts. Então, olha aqui, ó. Ao fazer essa contaiada, ao fazer essa calculeba toda, eu descobri qual que é a tensão, a corrente e a potência em todos os resistores. Para fechar a análise do circuito, eu preciso saber essas informações para a bateria. Mas eu já sei um bocado, né? Eu já sei que a bateria tem 30 volts, eu já sei que a bateria está sendo percorrida por uma corrente de 0,3 amperes, eu só não sei qual que é a potência da bateria, né? Então, venho aqui, ó, e calculo para finalizar a potência da bateria, que é a voltagem nela vezes a corrente nela. A voltagem nela é 30 volts. A corrente nela é 0,3 ampere. Isso me dá uma potência que vale 3 vezes 3, 9. Nós teremos, então, 9 watts. Essa é a potência da bateria. Chama atenção para todo mundo, já disse isso aqui, e vou relembrar, né? Eu tenho que lembrar que a soma das potências dos resistores tem que ser igual à potência da bateria. Ou seja, a energia que a bateria fornece no tempo tem que ser igual à energia que os resistores dissipam no tempo. Então, se você somar 0,9 watts, 5,4 watts, 2,7 watts, né, você vai achar 9. Porque 0,9 com 2,7 dá 3,6. 3,6 com 5,4 dá exatamente 9. Quando a soma das potências dá a soma da potência da bateria, significa que, muito provavelmente, o nosso circuito foi analisado corretamente. Ok? Então, essa aqui é a análise do circuito divisor de tensão. Beleza? Alguma pergunta? Bom, uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, que é muito importante. Eu tenho uma bateria de 30 volts. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Muita. Eu vou colocar de novo o nosso circuito aqui, para vocês poderem entender o que eu vou fazer. Tá aqui, ó. Ok? Então, olha só, eu puxei o circuito aqui para baixo. Preste muita atenção. Eu descobri na minha análise que nesse resistor aqui, ó, tá? Um resistor de 10 ohms, eu tenho uma tensão de exatamente 3 volts. Nesse aqui, eu tenho 18 volts. Nesse aqui, eu tenho uma tensão de 9 volts. Repare, são os 30 volts da bateria. Tá ok? Agora é uma informação técnica. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O polo negativo da bateria, esse polo aqui, ó, a gente chama ele de polo de referência. Ele é o que a gente costuma chamar de tensão de referência ou o chamado 0 volt. Tá ok? Ele é o nosso 0 volt. É a referência do circuito. Muitas vezes a gente representa essa referência com um símbolo muito apropriado, que é o símbolo de terra. Quando nós mexemos com simuladores, por exemplo, de computador, a gente tem que colocar esse símbolo para ele saber onde que está a referência do meu circuito. Normalmente você coloca esse símbolo ligado ao negativo da bateria. Então ali é o meu 0 volt. Preste muito bem atenção, olha só. Olha o que eu vou dizer aqui, hein? Preste atenção. A minha bateria é de 30 volts, ok? Mas veja um detalhe importante. Se eu pegar um pedaço de fio e ligar aqui, ó, entre os dois resistores, o R2 e o R3, e puxar esse pedaço de fio aqui, ó, olha que bacana. Se eu pegar e ligar um aparelho aqui nesse intervalo, sabe quantos volts que o aparelho vai receber?
Sabe quantos volts que eu vou conseguir tirar desse arranjo? Eu tenho uma bateria de 30 volts, mas eu posso fazer funcionar aqui, ó, um aparelho que funcione com 9 volts. Então, se eu pegar um aparelho de 9 volts e ligar ele aqui, ó, tá? Desta forma, entre o meu referência, que é o 0, e o resistor de 30 ohms, eu vou criar aqui uma tensão, uma diferença de potencial, uma voltagem de 9 volts. Entenderam a ideia? Eu vou estar aproveitando a tensão que está nesse resistor aqui, ó. Eu não preciso tirar o resistor, não, ele tem que ficar lá. Mas se eu ligar um outro aparelho aqui, ó, ele vai estar sobre ele submetido a 9 volts. Se eu pegar um pedaço de fio e ligar aqui, ó, olha só. Se eu pegar esse pedaço de fio e ligar aqui, ok? Se eu considerar esse ponto e esse aqui, ó, o 0 e aqui em cima, se eu ligar um aparelho aqui, ó, sabe quantos volts que eu vou submeter a ele? Quantos volts que eu vou aplicar nele? Eu vou aplicar exatamente, não é 18 não, não é 18 não. Eu vou aplicar os 9 volts correspondentes a esse resistor e os 18 volts correspondentes a esse resistor. Então, se eu ligar um aparelho aqui e aqui, eu vou aplicar nele uma tensão de 27 volts. Olha que loucura, né? Significa também que se eu pegar aqui, ó, se eu ligar um aparelho daqui até aqui, olha só, se eu pegar um aparelho e ligar ele aqui nesse intervalo, aí sim eu vou estar submetendo-o a uma tensão de 18 volts. Então, veja bem, se eu vou lá no meu circuito divisor de tensão e puxo ligações nesse circuito, eu consigo obter tensões de vários valores para aplicações que eu quiser, para aplicação que eu quiser, tá ok? É como se eu criasse uma nova bateria ou uma nova fonte dentro do meu circuito divisor de tensão, tá ok? Então é isso aí. Eu vou parar aqui agora o circuito divisor de tensão e vou começar o circuito novo. Ele é rapidinho, é fácil de entender. Vocês vão pegar num instantinho, tá ok? Então vamos lá. Saindo do divisor de tensão e caindo agora nas graças do circuito divisor de corrente. Pessoal, eu vou mostrar esse circuito para vocês na prática. Só não vai ser hoje. Eu até fiz uns vídeos mostrando como ele funciona, mas eu quero mostrar isso falando. Acho que é melhor. Tá ok? Então, qual que é a diferença? Bom, a gente já percebe uma diferença bem grande, né? Olha só para vocês verem. Está aqui o meu circuito divisor de corrente. Se a gente comparar ele com o circuito divisor de tensão, está aqui o divisor de corrente, né? Deixa eu colar aqui, ó, o divisor de tensão aqui do lado, ó. Esse é o divisor de corrente. Esse é o divisor de tensão. Qual que é a principal diferença? Como é que eu enxergo esses dois caras? Como é que eu identifico, separo um do outro? Fácil. Extremamente fácil. O divisor de tensão só tem um caminho para a corrente passar, que é esse aqui, ó. Ok? O divisor de corrente, não. O divisor de corrente tem mais de um caminho. Como assim? Olha aqui. O que é um caminho? Um caminho é aquele que permite a corrente elétrica sair de um polo da bateria e retornar pelo outro. Entenderam? Então vejam bem, se a corrente elétrica sair da bateria, ela pode passar aqui, ó, pelo resistor de 3 ohms e voltar ao polo negativo. Aí isso é um caminho. Esse caminho a gente chama na linguagem técnica de malha. Isso é uma malha, isso é um caminho. Tá ok? Mas a corrente pode sair da bateria e passar por esse resistor de cá, ó. E ela consegue voltar à bateria. Então nós teríamos, de fato, não um caminho, mas nesse circuito aqui eu tenho dois caminhos possíveis para a bateria sair, para a corrente sair do polo da bateria positivo e retornar ao polo negativo. Quando um circuito oferece
mais de um caminho para a corrente passar, esse circuito não é mais um divisor de tensão. Ele é um circuito divisor de corrente. Beleza? Na física, o circuito divisor de corrente ele é chamado de circuito paralelo, na eletrônica também. Então, nós temos aqui um circuito divisor de corrente ou um circuito em paralelo. O circuito divisor de tensão é também chamado circuito em série. Então, eu vou tirar isso aqui, porque eu preciso desse slide limpo, tá ok? Então, vou apagar aqui. Como que a gente difere o divisor de tensão do divisor de corrente? Verificando se existe mais de um caminho para a corrente passar. Se tiver mais de um caminho, automaticamente o circuito é divisor de corrente. Agora, o divisor de corrente não divide tensão. Quem divide tensão é o divisor de tensão. Por isso que eu pus lá no divisor de tensão. Atenção, o divisor de tensão não divide corrente. Aqui eu pus de novo, atenção, o divisor de corrente não divide tensão. Então, atenção. A tensão é a mesma para todo mundo do circuito. Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. A tensão da bateria vai ser a mesma para todos os resistores. Então, se eu tiver uma bateria de 10 volts, todos os resistores têm 10 volts. Se eu tiver uma bateria de 50 volts, todos os resistores têm 50 volts. Se eu tiver uma bateria de 5 volts, todo mundo tem 5 volts. Essa é a graça principal. A corrente que flui pela bateria se divide pelos resistores do circuito, mas só que agora de maneira inversamente proporcional. Significa que o maior resistor vai passar a menor corrente. No menor resistor vai passar a maior corrente. A potência de cada resistor também é inversamente proporcional à resistência, ou seja, o maior resistor terá a menor potência. O menor resistor terá a maior potência. É o contrário do circuito divisor de tensão. O circuito divisor de corrente é o de tensão inverso, todo invertido. Todos os resistores funcionam como se fossem também apenas um, que é o chamado resistor equivalente. Só que para determinar o resistor equivalente, ao invés de a gente somar os resistores, nós vamos somar todo mundo invertido. Como assim? Ao invés de eu somar 10 mais 30 mais 20 mais 30, eu vou colocar 1 sobre 10 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre... Ou seja, nós vamos somar tudo 1 sobre. E nós vamos obter o 1 sobre REC, e não o REC. Tá ok? Então, o circuito divisor de corrente tem esses detalhes. Então, nós vamos ver aqui hoje, que é muito fácil, como analisar um circuito divisor de corrente. Tá ok? Do ponto de vista que eu preciso saber para eletrônica. Então, como é que a gente faz a análise de um circuito divisor de corrente? Tá aqui o nosso exemplo. Vocês vão ver que é fácil demais. Ok? Então, me ajudem aí. Vamos analisar. Quando eu analisei o divisor de tensão, eu reduzi o circuito. Vocês viram eu fazendo isso aqui? Ó, tá? A primeira coisa que eu fiz foi reduzir o circuito. Isso é válido para o divisor de tensão. Quando for analisar o divisor de corrente, não reduza o circuito. Nunca reduza um divisor de corrente, a não ser que o professor mande. Só. Se tiver escrito lá o professor falando assim, reduza o circuito, divisor de corrente, blá, 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 é só para testar se você sabe fazer isso. Na prática, não reduza. Não faça nada com ele. Você vai analisá-lo do jeito que ele é. Tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar o seguinte, preste muita atenção. Como analisar um circuito divisor de corrente? Partindo do pressuposto de que a tensão no divisor de corrente é a mesma para todo mundo. Então, se eu tenho uma bateria de 12 volts,
Essa tensão de 12 volts vai ser aquela que está aplicada aqui nesse resistor, que eu vou chamar a partir de agora de R1. Esses 12 volts vão ser os mesmos que estão aqui nesse outro resistor, que eu vou chamar aqui agora de R2. Então, só de ser um circuito divisor de corrente, eu já tenho duas informações de cara. Ok? A tensão no resistor R1 é 12 volts. A tensão no resistor R2 é 12 volts. Beleza. Já sei a tensão. Não precisa calcular nada. Agora, eu tenho que lembrar que a corrente que sai da bateria e ela se divide pelo circuito. Então, vai passar no resistor R1 uma corrente que eu vou chamar de I1. Não sei qual é. Vai passar no resistor R2 uma corrente que eu vou chamar aqui de corrente I2. Também não sei qual é. Elas é que eu vou procurar. São elas que nós vamos procurar. Então, nós vamos calcular, nós vamos procurar aqui dentro desse circuito quem são as correntes I1 e a corrente I2. Tá ok? Bom, como é que nós vamos fazer isso? Usando a expressão do nosso circuito. Usando a expressão que a gente tira da lei de Ohm. Aquela expressão que diz que quem vê sempre ri. Tá ok? Então, nós vamos usar isso. Então, vamos lá. Se o resistor tem 12 volts e ele tem 3 ohms, ele vai ser percorrido por uma corrente, que eu chamei ali de corrente I1. Então, se eu pego 12 volts e divido por 3 ohms, eu vou achar quanto vale a minha corrente I1. Então, quanto que é a corrente que vai passar no resistor aqui de 3 ohms? Ó, quanto que é a corrente que vai estar passando ali no resistor de 3 ohms? Essa corrente, que é a corrente I1, ela valerá 4 amperes. Então, veja, está saindo uma corrente da bateria que eu não sei qual é, mas eu já sei que dessa corrente, 4 amperes está passando aqui, ó. Aqui está passando 4 amperes. Agora eu vou determinar quanto de corrente que está passando aqui, ó, no resistor R2. Como que nós vamos fazer isso? Do mesmo jeito, usando a expressão quem vê, ri. Então, nós vamos ter 12 volts, ok? Aplicados a um resistor de 6 ohms, onde passará uma corrente I2. Então, se eu pego 12 volts e divido por 6 ohms, eu vou ter a minha corrente I2. Ou seja, a I2 vai valer 2 amperes. Olha aí, ó. Achei qual que é a corrente que passa no segundo resistor. É uma corrente de 2 amperes. Pessoal, esse 2 amperes não é... Ele tem uma lógica. Se você comparar os resistores, um é de 3 ohms, o outro é 6. Um é o dobro do outro. Consequentemente, a corrente nenhuma vai ser o dobro da outra. Ok? E a potência também. Vou mostrar isso aqui agora. Mas veja, a gente tem que lembrar que é inversamente proporcional. O resistor maior fica com a menor corrente. O resistor menor fica com a maior corrente. Por que que isso acontece? Porque no resistor menor, a dificuldade que a corrente tem para passar é menor, passa mais corrente. No resistor maior, a dificuldade que a corrente vai encontrar para passar é maior, passa menos corrente. Ok? É isso aí. Então, vejam. Fazendo a minha primeira sessão de calculeba, eu cheguei nas tensões dos resistores e nas correntes que circulam pelos meus resistores. Tá ok? Esse é o nosso primeiro passo. Reparem, eu não fiz nada de reduzir o circuito, então eu ganhei tempo. Tá ok? Então nós achamos as correntes que passam no circuito. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o óbvio, que é calcular a potência em cada resistor. Então, vejam só. A potência de cada resistor, nós vamos achar como nós achamos até agora, né? A potência no resistor 1
ela vai ser a tensão nele vezes a corrente nele. Ou seja, a potência no resistor 1 vai ser a tensão do resistor 1, 12 volts. A corrente no resistor 1, 4 amperes. Ou seja, a potência do resistor 1 será 48 watts. Está aqui, ó, a potência no resistor 1. Pessoal, a potência do resistor 2, VI. Qual será a potência do resistor 2? A tensão nele, 12 volts. A corrente nele, 2 amperes. A potência no resistor 2 vai valer 24 watts. Repare, resistor maior, potência menor. Resistor menor, potência maior. Mateus está analisado. Só falta uma informação. Falta a bateria. Até aqui. Até onde eu estou? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém vivo aí na sala? Alô? Sem problema? Posso ir? Ótimo. Agora é a hora da bateria. Eis aí o O do Borogodó. Eis o X da questão. Como nós vamos fazer para achar a tensão da bateria? Tá. Aliás, a tensão não, né? A potência da bateria. A potência da bateria é o nosso teste, para ver se está tudo certo ou se está tudo errado. Então, para achar a potência da bateria, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós pegamos a voltagem ou a tensão da bateria e multiplicamos pela corrente da bateria. O problema é que a corrente da bateria eu ainda não sei quem é. Mas veja bem, não é um circuito divisor de corrente. A corrente que sai na bateria se divide pelos resistores. Então, se eu quiser saber a corrente da bateria, basta que eu some as correntes dos resistores. Então, a corrente da bateria, I, é igual à soma das correntes nos resistores. Então, no caso, a corrente na bateria é igual a I1 mais I2. Tá ok? Então, olha aqui, ó. A corrente que sai da bateria é dada pela soma, tá? Pela soma das correntes que circulam. Circulam onde? Circulam pelos resistores. Tá ok? Então, aqui no caso, nós vamos ter o seguinte, que a corrente da bateria, ela vai valer 4 amperes mais 2 amperes. Ou seja, a corrente na minha bateria vai valer 6 amperes. Tá ok? 6 amperes. Tá aqui, ó. 6 amperes. Então, qual que é a potência da bateria? No caso da bateria, a potência, então, vai ser o total da tensão, que é 12 volts. Lembre-se, no circuito divisor de corrente, a tensão é a mesma para todo mundo. E é igual da bateria. 12 volts vezes a corrente da bateria, 6 amperes. Então, nós teremos uma potência que vai valer 72 watts. Aqui é a potência da bateria. Essa é a potência fornecida ao circuito pela bateria. Essas aqui, ó, 48 e 24 watts, são as potências dissipadas pelos resistores, jogadas para fora na forma de calor. Repare, se você somar
24 com 48, sabe quanto que vai dar? Vai dar exatamente 72 watts. Quando eu somo as potências dos resistores e encontro a potência da bateria, existe um forte indício de que eu fiz a análise do circuito corretamente. Ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida relativa a isso? Então, nós temos agora dois circuitos. O circuito série, ou divisor de tensão, o circuito em paralelo, ou divisor de corrente. Alguma dúvida sobre isso? Pode falar. Qual é a dúvida? Parece que tá tranquilo, professor. Esse parece um desespero, né? Então, né? Não peguei nenhuma para fazer sozinho. Pois é, você vai pegar, né? Nós vamos pegar aí durante essa semana, tá ok? Bom, então, para a gente testar, para ver se você entendeu mesmo, né? O meu professor é um bicho que não presta, né? Sacanagem. Olha aí. Aqui tem mais um circuito. Um detalhe importante sobre esse circuito, que eu ainda não falei, eu vou falar agora, é o seguinte. Pessoal, entenda o que eu vou dizer. Entenda de novo o que eu vou dizer. Pelo amor de Deus. Prestem atenção. Olha só. Nós temos o circuito divisor de corrente. Eu vou deixar esse aqui que eu vou precisar dele. Deixa eu fazer um outro aqui. Imagine que eu tenho aqui, certo? Uma bateria. E eu vou ligar aqui agora no meu circuito divisor de corrente. Agora eu vou colocar lâmpadas, tá ok? Vou colocar um punhado de lâmpadas. Igual a gente estava falando do pisca-pisca. Então, vou ter aqui uma lâmpada, vou ter aqui outra lâmpada, vou ter aqui outra lâmpada. Então, o que vai ter? Nós vamos criar aqui, né, 3 caminhos para a corrente passar. Ok? 3 caminhos. Nós temos aqui, ó, um ponto onde a corrente se divide, ou seja, uma parte dela passa aqui, que é a corrente 1. Eu vou ter aqui um outro ponto onde a corrente se divide, vai passar aqui uma corrente I2. E vou ter aqui a corrente I3. Reparem que aqui, de novo, vai ter um ponto onde a corrente I3 e I2 se juntam. E eu vou ter aqui um ponto onde a corrente I2 e I3 se junta com a corrente 1. Ok? Então, aqui assim, eu vou ter a corrente 1. Aqui eu vou estar passando a corrente I2 mais a corrente I3. E aqui eu vou ter passando só a corrente I3. Claro que aqui vai estar passando I1 mais I2 mais I3. Beleza? Quando voltar aqui, ó, vai estar passando a corrente I1. A partir desse ponto, eu vou ter aqui, ó, as correntes. I1 não, né? Desculpa, que a corrente vai estar passando aqui. É a corrente I3. A partir desse ponto, nós temos a corrente I2 mais a corrente I3. A partir desse ponto, nós voltamos a ter as correntes I1, a corrente I2 e a corrente I3. Tá ok? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles são chamados, tá? A gente chama esses pontos de nós. Ok? Então, olha só, eles são chamados de nós. Uma maneira de diferenciar um divisor de tensão de um divisor de corrente é esse. O divisor de corrente possui nós. Tá certo? O divisor de tensão não tem nó. Por quê? Porque ele só tem um caminho, a corrente não se divide. Então, um divisor de tensão é um circuito sem nós. A gente chama circuito de malha única. Ok? E o circuito divisor de corrente é um circuito que possui nós. Ou seja, é um circuito de malha múltipla. Lembre-se que malha
é a mesma coisa. A palavra malha, tá? Significa caminho. Então, um caminho, dois caminhos, três caminhos. Propriedade fundamental do circuito divisor de corrente. Outra coisa que eu preciso que vocês saibam. Está aqui meu circuito. Tá certo? O que eu vou fazer aqui? Olha só, importante saber disso. No circuito divisor de tensão, se um queimar, tudo para. Tá ok? Tudo no divisor de tensão, se um equipamento, se um componente do circuito queimar, tudo para. Tudo para. O divisor de tensão. No divisor de corrente, que é esse que eu estou aqui agora mexendo com ele, se um componente do circuito queimar, pode ser qualquer um, desde que não seja bateria, lógico. Se qualquer um dos componentes do divisor de corrente vier a queimar, se ele pifar, vamos imaginar que essa lâmpada aqui, ó, ela queime. Então essa aqui sai do circuito. Se ela queimar, o que acontece com o circuito? O circuito continua funcionando. Num circuito divisor de tensão, todos os componentes são independentes, porque cada um constitui em si um caminho para a corrente passar. Então, se acontecer a queima de um componente num circuito divisor de corrente, ou também chamado circuito em paralelo, tudo funciona normalmente. É como se aquilo que queimou nem existisse. Todo mundo funciona de forma independente. Mas há uma consequência. Claro, se a lâmpada L2 aqui no nosso circuitinho vier a queimar, risque ela toda de vermelho, deixa de existir a corrente I2. A corrente 2 deixa de existir. A corrente 2 deixa de existir. A corrente I2 deixa de existir. A corrente I2 deixa de existir. Ou seja, a corrente da bateria passa a ser apenas I1 mais I3. Ah, e os valores de 1 e 3 sofrem alteração? Nada. É tudo independente. A queima de não influencia em nada, com exceção da bateria. Porque a bateria, quando um queima, ela fornece uma corrente menor. Ela passa a fornecer uma corrente menor. Por quê? Porque vai ter menos gente gastando, tá ok? Então, essa é uma propriedade. No circuito divisor de tensão, parou um, para tudo. No circuito divisor de corrente, parou um, não para ninguém. O resto continua como se não tivesse acontecido nada. Ocorre apenas a redução da corrente total que circula no circuito. Entenderam a ideia? Essa é a ideia, tá ok? Bom, eu vou pegar aqui agora só uma outra informação. Eu passei para vocês um circuito, que ele está aqui, ó, tá bem? E eu fiz a análise desse circuito, ok? Mas, como eu disse para vocês, eu não vou pedir para que vocês façam a redução do circuito. Não é necessário. Mas eu disse também que o professor é um cara sacana. Então, pode ser que o professor te peça, reduza esse circuito para mim. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui, olha, rapaz, o circuito não veio, não. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como reduzir um circuito em paralelo. Normalmente a gente não faz isso, mas eu vou pedir para vocês fazerem isso. Afinal de contas, nós estamos aprendendo. Então, querendo ou não, vocês farão isso, tá ok? Então, entendam bem o seguinte, olha só. Então, está aqui o meu circuito lá do exercício. É um resistor de 3 ohms,
e um resistor de 6 ohms. Então, pessoal, preste muita atenção. Como reduzir um circuito paralelo? Como reduzir um circuito divisor de corrente? Normalmente, eu repito, não se faz isso. Mas vamos lá que eu vou pedir para vocês fazerem. Então, como transformar isso nisso? Olha só, com um resistor só, o nosso resistor equivalente. Você faz da seguinte forma. Preste muito bem atenção. Olha aqui. Para reduzir o circuito, você calcula o resistor equivalente, que é o inverso do REC. A gente calcula tudo ao inverso, tudo 1 sobre, 1 sobre, 1 sobre. E aí eu vou somar aqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ou seja, o meu 1 sobre REC vai ser 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Beleza? Somar frações. Mínimo múltiplo comum. Tirando o mínimo múltiplo comum de 3 e 6, você tem por 2, 3, 3. Por 3, 1, 1. Então, mínimo múltiplo comum, 3 vezes 2, dá exatamente quanto? 6. Não é isso? Beleza. Então, nós temos aqui o mínimo múltiplo comum, que é 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Então, nós chegamos aqui em 3 sobre 6. Então, reparem, matematicamente, eu cheguei na seguinte expressão. 1 sobre REC é igual a 3 sobre 6. O que você faz quando você chega numa razão dessa aqui, né? Normalmente, a gente multiplica isso cruzado, né? Multiplica esse por esse e esse por esse. Não é isso? Então, você chega aqui e faz a seguinte coisa, né? REC vezes 3 é 3 REC. 1 vezes 6 é 6. Ó, se 3 REC é igual a 6, eu vou ter, então, que o resistor equivalente é 6 dividido por 3. Ou seja, o meu resistor equivalente vai valer 2 ohms. Então, esse resistor de 3 e esse resistor de 6 funcionam juntos como se fossem um resistor apenas de 2 ohms. Atenção, mais uma atenção. Quando você calcula o resistor equivalente em um circuito divisor de tensão, o resistor equivalente, ele é sempre maior do que qualquer um dos resistores do circuito. Olha aqui, ó. No meu circuito divisor de tensão, eu somei todo mundo, obtive aqui 100 ohms. 100 é maior que 10, é maior que 60 e é maior que 30. Então, no circuito divisor de tensão, o resistor equivalente é sempre maior que qualquer dos resistores do circuito. Vamos para o divisor de corrente. Olha que doideira. No divisor de corrente, o resistor equivalente, ele é sempre menor do que qualquer resistor que existe no circuito. Repare, 2 é menor que 6, 2 é menor do que 3. Tá ok? Isso é uma das características do nosso divisor de corrente. Ok? Então, pessoal, alguma pergunta? E então? Nada? Nada? Assim parece que tá tranquilo, professor. Esse Pablo, viu? Esse tranquilo seu mata a gente, viu? Eu vou acreditar, hein? Bom, então, para finalizar, tá ok? Só para finalizar mesmo, eu vou analisar esse último circuito aqui, ó. Tá ok? E aí a gente fecha. Vai ser rapidinho. Prometo que seja rapidinho. Então tá. Nós temos aqui, então, um circuito, beleza? Ok? E esse circuito, ele tem... Eu vou só fazer uma alteração aqui, porque eu não estou achando graça, não. Então, eu vou pegar aqui, ó, pessoal, me desculpem, tá? Na hora que eu fiz aqui ontem, eu devia estar cochilando já. Então, eu vou trocar essa tensão aqui, viu? Ao invés de 2,2 volts,
eu vou substituí-la por uma diferença enorme, né? Eu vou colocar aqui 3,3 volts, tá? Desculpa aí, é só essa alteração. Bom, então, rapidamente, né? Isso aqui você tem um circuito divisor de corrente. Reparem, aqui ó, são os pontos onde a corrente se divide, tá ok? Então, nós vamos ter aqui ó, uma corrente I1, vamos ter aqui uma corrente I2, vamos ter aqui uma corrente I3. Então, aqui nós temos ó, um nó, aqui é outro nó. Aqui, de novo, é um nó, e aqui também é outro nó. Qual é a corrente? Quanto valem, né, as correntes de 1, e 2 e 3? Olha, quando a gente encontra uma situação como essa, é bom demais, porque os resistores são todos iguais. Quando os resistores são todos iguais, já que a corrente se divide proporcionalmente, resistores iguais vão passar correntes iguais. Então, você só calcula uma, né? Então, a corrente em cada resistor, I1, é igual a I2, que é igual a I3. Por quê? Pois R1 é igual a R2, que é igual ao R3. Então, resistores iguais, tá ok? Correntes iguais. Quem que vai ser essa corrente? A corrente será, quem vê, RI, para uma tensão de 3,3 volts, aplicadas a resistores de 33K, nós vamos ter uma corrente I. Eu coloquei esse circuito só por causa desse K, porque esse K são quilo-ohms, né? Então, nós temos aqui, ó, na verdade, 3,3 volts aplicados em resistores de 33.000 ohms. Isso vai gerar uma corrente. Essa corrente vai ser de 3,3 dividido por 33.000 ohms. Então, pessoal, atenção, né? É como se fosse 33 dividido por 330, né? 33 dividido por 330 vai te dar uma corrente aqui de 0,0001. 0,001 ampere. Para quem não acredita em mim, tá? E é bom a gente checar, porque mente cansada de sexta-feira, né? Sextou, como dizem vocês, pede, então, uma verificação, que é através da calculadora. Então, se você pegar e dividir 3,3, né, por 33.000, a gente vai chegar aqui em 0,0001. Ó, tá vendo só? É lógico. Não estou doido. Então, reparem, muita atenção para isso aqui. Ó. Essa corrente, ela é uma corrente que vale 10 vezes 10... Oh, desculpa. Ó, eu estou ficando doido. Agora eu fiquei doido, né? Ela vale 1 vezes 10, né? 1 vezes 10 a menos 4 ampere. Tá aqui, ó. Tá? 1 vezes 10 a menos 4 ampere. Isso pode ser escrito também como sendo 0,1 vezes 10 a menos 3 ampere, ou seja, 0,1 miliampere. Então, essa é a corrente que passa nos nossos resistores. Como os resistores são todos iguais, a gente tem que a corrente em todos eles vai ser de 0,1 miliampere. Então, nós temos aqui, desde já, que a corrente I1 é de 0,0001 ampere. A corrente 2, 0,0001 ampere. A corrente I3, 0,001 ampere. Então, está aqui as correntes. A potência, como os resistores são iguais, as potências também serão iguais. Então, a potência é V vezes I. Bom, como a corrente é 0,0001 e a voltagem é 3,3, no circuito divisor de corrente, a tensão em todo mundo é a mesma, e é da bateria. Então, nós teremos aqui, né, 3,3 volts multiplicado por 0,0001 ampere. Isso me dá uma potência de 0,001
0,033 watt. Conclusão. Essa é a potência do resistor 1, ok? 0,00033 watt. É também a potência do resistor 2, 0,00033 watt. E é também a potência do resistor 3, 0,00033 watt. Ou seja, tudo é igual. Por quê? Porque os resistores são iguais. Porque os resistores são iguais. Beleza? Fica, portanto, a potência da bateria, que é a tensão da bateria vezes a corrente da bateria. Lembrando que a corrente da bateria é a soma. Ok? Então, nós teremos que a potência da bateria será 3,3 volts, multiplicado por isso, mais isso, mais isso, 0,0003 amperes. De onde saiu esse 0,003? É o 0,001 mais 0,0001 mais 0,0001. Ou seja, isso é a soma disso. Portanto, teremos aqui uma potência na bateria que dá 3 vezes isso aqui, vai nos dar exatamente 0,00099 watt. Pessoal, eu garanto para vocês que se vocês somarem esses três aqui, ó, 33 mais 33 mais 33, 99, ou seja, 0,00099 watt. Deu a potência da bateria. Está analisado o nosso circuito. Então, essa aqui é a análise do nosso circuito divisor de corrente com resistores iguais. Com resistores iguais. Fica faltando, por último, reduzir esse diacho desse circuito. Né? Então, como é que você reduz ele? Para você pegar e finalizar, diacho que não acaba, né? Está acabando, pessoal. Está acabando. É a última. Olha aqui, ó. Tá? Para a gente finalizar, nós vamos ter aqui, ó, 33K, 33K, 33K. Vou mostrar uma dicasinha de amigo aqui, mas no final. Como é que você reduz? 1 sobre REC é igual a 1 sobre 33, mais 1 sobre 33, mais 1 sobre 33. Lembrando que está todo mundo em K. Se você somar, propriedade, somar frações com o mesmo denominador, você soma em cima e conserva embaixo. Porque o mínimo múltiplo comum aqui é 33 mesmo. Então vai ficar 3 sobre 33, porque 1 mais 1 mais 1 dá 3. Isso só vale porque todo mundo é igual. Tá? Então nós vamos ter aqui 1 sobre REC é a mesma coisa que 3 dividido por 33. Multiplicando em cruz, 3 REC, ou seja, o REC vai ser 33 dividido por 3. Exatamente 11. Como todo mundo é K, então isso aqui é 11K. Então, esse circuito aqui é a mesma coisa que um circuito com um único resistor de 11 kΩ. Olha, que bacana, né? Veja, o resistor equivalente é menor do que todo mundo aqui no circuito. Uma dica de amigo. Quem prestou atenção, deu para ver aqui, ó, olha só aqui, ó, que o REC é 33 por 3. O que é isso? Está dizendo que o REC é o valor de um resistor só, dividido pela quantidade. Quando os resistores forem iguais, pegue o valor de apenas um e divida pela quantidade. Vale quando os resistores são iguais. Resistores iguais, pega o valor de 1 e divide pela quantidade de resistores que nós temos. Tá ok? Bom, ficamos por aqui. Tá ok? É um prazer revê-los. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para responder. Podem perguntar sem problema nenhum. Ficamos aqui. A aula que vem é aula de reforço. A aula da semana que vem é aula de reforço. Nós vamos resolver alguns circuitos, tá? Série ou divisor de tensão, paralelo, divisor de corrente, durante
1 hora. Ok? Provavelmente nós vamos resolver um de cada, alguns exercícios de vestibular, algumas questões do Enem, e aí fechamos o assunto. Alguma pergunta? Pensem, tá, bastante sobre isso, por quê? Porque na próxima aula, sem ser essa última agora, que é de reforço, nós vamos misturar esses dois circuitos. Nós vamos misturar o circuito divisor de corrente com o divisor de tensão. Nós vamos criar um circuito que a gente chama de circuito misto, ou circuito série paralelo. Galera, o bicho vai pegar, tá? Mas é muito facinho. Eu prometo para vocês que vocês vão ver que é tranquilo, como diz aí o nosso amigo Pablo, tá tranquilo, tá tranquilo. Continuará sendo tranquilo. Tá bom? Não, Pablo, fica tranquilo, vou pegar no seu pé não, tá? Mas é tranquilo mesmo, tá? Pessoal, a eletrônica ela é tranquila, ela não é difícil não. Então vocês estão vendo até então, que está comprovando o que eu estou dizendo para vocês. Nós vamos dar uma agarradinha depois, porque vai juntar tudo. Nós vamos pegar fórmulas para caramba, né? Até o final do ano, e isso tem que juntar. Isso vai só acumulando, acumulando, acumulando. Vai chegar uma hora que você tem uma bagatela de coisas que vai deixar a gente doido. Mas a intenção é essa. Por isso que isso aqui chama hospício da eletrônica. Ou melhor. Bom dia para todo mundo, hein? Até mais. Um abraço. Se tiver pergunta, pode falar aí, tá? Eu estou aqui ainda. Valeu, Cleoni. Falou. Até mais. Tchau para vocês. Bom final de semana, bom questionário. Façam rapidinho, tá? Ó, são questões muito simples, questões que vão envolver de vocês, quem vê ri, porque vi, em circuito simples, tá ok? Não esquenta a cabeça, não. Então, 2 horas dá para resolver com sobra. Boa sorte. Tchau!